Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, no estudo de hoje, eu venho aqui abordar como nós fomos criados, a forma que Deus nos criou, como o ser humano é. Biblicamente, eu vou ler aqui para vocês 5 passagens bíblicas diferentes, em livros diferentes, e a gente chegar aí numa reflexão no final. Sem demora, né, para o estudo não ficar muito longo, a primeira leitura é no início, é em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Em algumas Bíblias vai estar uma alma vivente. Essa é a primeira leitura, quando Deus nos criou. Na segunda leitura, é lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, olha aqui a ênfase, que o espírito, a alma e o corpo. Ou seja, nós somos compostos por 3 coisas: o corpo, a alma e o espírito. E nenhum é a mesma coisa. E eu vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia, onde eu cheguei a essa conclusão, mas vendo dentro da Bíblia. Já está claro aqui, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? O espírito, a alma e o corpo. Agora, a terceira leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 até o versículo 53. Diz o seguinte: Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vou dar a conhecer a vocês um mistério. Nem todos morreremos. Ou seja, ele está falando aqui do fim dos tempos, né? Que vai ter a grande tribulação, mas algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, vão passar com vida, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que este ser mortal seja revestido da imortalidade. Então vejam, esse corpo que nós possuímos, ele vai ser transformado, né? Não vai ser o mesmo corpo, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Está escrito. Porque são corruptíveis, né? Na quarta leitura, é carta aos Gálatas, de Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Veja, mas o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito. Então, o Espírito é o quê? O Espírito são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isso é o Espírito. Pois Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, parecemos com ele de todas as formas. O Espírito é o que nos dá os sentimentos. Não confunda, o Espírito não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é para pessoas que realmente buscam a Deus, servem, são fiéis, que realmente se santificam, aí recebem o Espírito Santo, que tem visões, que tem profecias, coisas que as pessoas comuns, nós, pessoas comuns, não conseguimos enxergar. Isso é o Espírito Santo. O Espírito
é o que todos temos, e esses são os frutos dele. Inclusive aqui, nessa carta aqui, ele fala também sobre os frutos da carne, né? Aqui, ó. É mais acima, né? No versículo 19. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso são as obras da carne. Por isso a carne não pode herdar o reino do céu, porque ela é corruptível. Entendeu? A alma, aí é que onde está. A carne é esse corpo que nós temos. Né? Por isso que ele fala espírito, alma e corpo. O espírito é isso, o que nós temos de sentimentos, são as nossas emoções, isso é o nosso espírito. Quando estamos abatidos, é o nosso espírito. Você entendeu? Ansiedade, depressão, tudo isso é o espírito. Pode ter certeza que o espírito não está bem. O nosso corpo é corruptível. Aqui as coisas que ele pratica. E a alma é o nosso corpo celestial. Porque quando Deus nos criou, ele já nos criou com o corpo celestial e o corpo carnal. Ao ressuscitar quem morreu no fim dos tempos, ou quem passou com vida na grande tribulação, for, como Paulo disse aqui, transformado, você vai ser transformado para o seu corpo espiritual, a alma. Porque é o corpo que pode entrar no reino dos céus, para quem herdar a salvação. Entende? Então nós somos corpo, alma e espírito. Este é o ser humano. E foi assim que Deus nos criou. Aí agora eu vou ler para você o último versículo. É lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28. Que diz o seguinte: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Em algumas Bíblias, na Geena, no lago de fogo. Entenderam? O corpo e a alma. Por quê? É o corpo celestial e o corpo terreno. A alma, o corpo celestial. Esse nosso corpo, o corpo terreno. Então, tenham medo, temam a quem? A Deus. Ao homem você não precisa temer, porque se ele te matar e você estiver fazendo o que é correto, você vai ser salvo. Você só tem que temer o homem se você estiver fazendo o que é errado, né? E aí onde está aqui o X da questão. Jesus deixa claro: temam a Deus, porque esse pode matar os dois. Porque dele a autoridade, ele deu a vida e ele tira. Vocês entenderam, irmãos? É um estudo bem complexo, mas se não tiver entendido bem, que eu também não sou muito bom com as palavras, você vai dando pause no vídeo, conforme eu vou falando para vocês aqui quais são as leituras, e você vai lendo na sua Bíblia. Depois você dá play no vídeo de novo e assim você vai acompanhando e conseguindo entender. Tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês aí. E temam a Deus, leiam a Bíblia, porque o rei está às portas, tá? Fiquem com a paz eterna e até o próximo vídeo, se Deus quiser.